como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Porquanto por este caminho você nunca passou. Deus antes fala para Josué, para que ele não temesse, que ele se levantasse, para que ele não se espantasse, porque Deus estaria com ele todos os dias, porque Deus iria com ele naquela caminhada. E a gente agora vê Deus falando para Josué, para que a arca vá na frente, para que o povo vá atrás tendo direção da arca, que é a presença de Deus. E Deus fala aqui para ele, para que saibais qual a direção que você tem que ir, porque por onde você vai passar, você nunca passou antes. Primeiro Deus fala que estaria com eles, e agora Deus dá a segunda direção para eles, porque eles passariam por caminhos que eles nunca passaram antes. Olha que Deus tremendo, Deus está dando cada passo para aquele povo. Olha, talvez a direção que você está tomando, talvez o caminho que você está indo, você nunca tenha passado antes. Talvez a direção que você está indo, você olha e fala, eu não conheço esse caminho, eu não sei para onde eu estou indo, mas Deus está falando para cada um de nós. Muitas vezes nós vamos passar por situações que nós nunca passamos antes. Muitas vezes nós vamos passar por situações que antes nós nunca tivemos imaginação que seria daquele jeito. São caminhos que nós vamos ter que trilhar, mas Deus está falando para cada um de nós, nesses caminhos que você nunca passou antes, só continua andando, porque eu estarei com você todos os dias. Eu estarei com você nesse caminho que você nunca passou antes. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. E muitas vezes nós passamos por caminhos que nunca passamos antes. Oh, glória! E caminhos que nunca passamos antes são caminhos de dúvidas, caminhos de tristezas, em que muitas vezes a gente para e pensa, o que eu estou fazendo agora nesse caminho? O que estou fazendo agora nesse caminho? Mas como eu falei aqui, nós não andamos pelo que vimos, nós não olhamos pelo que vimos, pelo que vemos ou pelo que vamos ver. Nós andamos pela nossa fé. Amém. Pela nossa fé. Fé, acreditar que em situação difícil Deus pode fazer alguma coisa mudar. Fé é acreditar que Deus pode mover situações. Isso é fé. E nós crentes andamos por fé. Quando a gente lê a palavra do Senhor, parece que muitas vezes a gente olha e lê e fala, eu não estou entendendo direito o que Deus está falando, eu não estou entendendo direito o que é isso, eu não quero acreditar nisso. Isso é muito para a minha cabeça, mas isso é andar por fé. Isso é andar por fé, é andar crendo. Aleluia. Isso é andar crendo. Caminhos que a gente tem que passar. Ontem eu estava falando lá em Colchester sobre o caminho de Emaús. Os dois discípulos que depois de ver Jesus crucificado, tendo a promessa de que ele era o Messias, tendo a promessa de que ele era o rei, que ele era aquele que ia libertar o povo, de repente vê o homem que eles colocaram a fé dele crucificado. E esses homens estão tristes no caminho, mas eles têm um encontro com Jesus. Jesus não abandonou eles. Vê se não é mais ou menos parecido com a travessia do Rio Jordão. A travessia de dúvida, você não sabe o que você vai encontrar lá do outro lado, você não sabe como é que você vai passar aquilo, você não está entendendo muito bem. Como é que você olha, você vê uma parede de água, e você olha que não tem mais água, ali havia um rio em plena enchente, e o que está acontecendo? Muitas vezes essa é a sua situação de vida, mas acredita e continua andando, porque Deus, você vai chegar lá do outro lado. Jericó está lá na frente, a terra prometida está lá na frente, e olha
Senhor vê um vaso vazio de si mesmo, Ele vem e enche com o poder do Espírito. E aí o diabo tem pânico, o diabo entra em pânico, o diabo quer voltar até para o inferno, o diabo quer correr, o diabo quer fazer alguma coisa, mas ele morre de medo de um crente desse jeito. E nós precisamos ser desse jeito. Então nós precisamos parar de reclamar, parar de ver as coisas ruins, parar de pensar nas coisas ruins. Olha, está com algum problema de saúde, começa a falar: eu não estou com problema de saúde. Põe a mão onde você está com problema de saúde, repreende o seu problema de saúde. Você está com algum problema dentro de casa, ora dentro de casa, fala: Deus, abençoa a minha casa. Aí chega na sua casa falando: essa casa aqui pertence a Deus, a minha família pertence a Deus, os meus filhos pertencem a Deus, a minha vida pertence a Deus. Repreende o diabo na sua vida, repreende o diabo na vida da sua família, mas parte para cima dele, não deixa ele partir para cima de você. Ele te deu autoridade, o Senhor Jesus te ungiu para isso. Amém. Aleluia. E nós precisamos tomar isso nas nossas mãos de novo. Está em dúvida? Vai lá e pega a palavra de Deus, começa a falar da palavra de Deus. Lê o Salmo 46, o 23, lê o junto 91, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Você vai ver como a tua situação muda, como a situação na sua casa muda, como as coisas mudam. Isso é fé, isso é fé. E o que nós vamos fazer hoje aqui é participar da ceia. Isso é fé. Se vem uma pessoa aqui que não entende o que é ceia, e o pastor vai começar a falar da ceia, a pessoa talvez vai olhar e vai falar: meu Deus, um bando de maluco. E a gente está aqui dando glória a Deus, aleluia, parte o pão, come o pão, e aleluia, glória a Deus, e uma unção, e canta alegre, bebe, e olha, vamos lá, glória a Deus, e aleluia. Sabe o que é isso? Isso é fé. O que você está fazendo? Só comendo um pão, bebendo um suco? O que você está fazendo? Você está comemorando, você está falando: olha, o Senhor Jesus morreu naquela cruz por mim, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele foi lá no inferno e Ele pegou as chaves da mão do diabo. O diabo nem a chave da casa dele tem. Isso aqui é acreditar na palavra de Deus, é você participar da ceia sabendo que isso aqui é um marco, isso aqui é um memorial que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós fizéssemos sempre até que Ele viesse. E nós vamos participar da ceia lá no céu com o Senhor Jesus. Nós vamos participar da ceia lá no céu com o nosso Deus. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser uma festa tremenda aquela ceia. Isso é fé, é saber que você está participando dessa ceia aqui, até que o Senhor venha e nós vamos participar dessa ceia lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Isso é fé. E eu queria que cada um de nós hoje tivéssemos fé. Tivéssemos fé. Já viu aquele culto em que parece que o céu está mais aberto? Já viu que a coisa está fluindo? Sabe? Aí quando não está fluindo, quando a coisa não fluiu, aí a gente fala assim: nossa, mas o pastor, essa semana o pastor orou, né? O pastor está em pecado, os irmãos estão em pecado, o evangelista está em pecado, o povo não está orando. A culpa é do pastor, a culpa é do evangelista, a culpa é do louvor, a culpa é de todo mundo. Mas você sabe o que eu vi em Manaus quando a gente foi trabalhar na cruzada do pastor Benihim? Pastor Benihim, a pregação dele é uma pregação bem simples, mas ele trabalha com a fé do povo. Sabe qual faz a diferença? O povo necessita de um milagre. Eu já trabalhei lá em Manaus uma vez com ele, já trabalhamos 2 ou 3 vezes aqui em Nova York, aqui em New Jersey. E você vê claramente a diferença. Lá em Manaus, as pessoas necessitavam de um milagre.
vinham para o culto, para a cruzada, como sua última salvação, porque não tem dinheiro para comprar remédio, não tem hospital, mora lá do outro lado do Rio Amazonas e vende barco, pega não sei o que, aí pega cavalo, pega mula, pega jegue, vem andando, mora lá do outro lado e vem na cruzada. Aí você vê aquelas pessoas, nós vimos aquelas pessoas sem chinelo, roupa toda rasgada, tudo acabado, aleijado, cego, tudo que era tipo de gente, pobre de maré, descia alguns, mas você via que essas pessoas estavam lá num calor pior que esse. E quando começava o louvor, não era? O povo cantava, pingava de suor, ninguém aguentava ficar de roupa, 400 mil pessoas naquele lugar, e o povo estava lá glorificando, exaltando, se não levantava a mão, pulava, era aquela coisa. E quando o pastor Benihim começava a pregar, era uma palavra simples, mas sabe qual era a diferença? As pessoas chegavam naquela cruzada ali com vontade de que Deus fizesse alguma coisa, com vontade de que Deus movesse alguma coisa. Sabe por que Deus não tem feito no nosso meio? Porque nós chegamos, e eu me coloco aqui como a primeira da fila. Nós chegamos aqui de qualquer maneira. Vamos lá para só mais um culto. O pastor que se vire em fazer o culto, entregar, ele que tem cambalhota, o louvor, olha, o problema não é meu, o louvor. Se a igreja tiver paciência, não sou eu. E a gente vem assim, olha, tá funcionando, não tá? Também é sempre assim, I don't care. A gente chega desse jeito. Isso é a diferença. Por isso que a gente não vê milagre acontecendo no nosso meio. Por isso que a gente não vê o batismo com o Espírito Santo. Porque quando a gente fala, talvez na igreja, ô irmão, procura o batismo com o Espírito Santo,